Boa noite. Então, vamos hoje tratar do tema relacionado à ação penal e algumas das suas consequências como causa de extinção da punibilidade. Hoje, aos cuidados do seminário, a ser apresentado por Larissa, a nossa estagiária docente. Boa noite, pessoal. Boa noite de novo, professor. Boa noite, Larissa. Como o professor Gustavo falou, hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre a ação penal. É um tema que vocês vão ver em mais detalhes quando vocês estudarem processo penal. Acho que não viram ainda. Então, eu fiz um recorte do assunto para que a gente consiga chegar em casos de extinção da punibilidade, que é o que vocês têm visto com o professor Gustavo nas últimas aulas, e que a gente possa conectar, certo? Então, eu vou estar olhando os slides. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me interromper, podem fazer isso tanto ligando o microfone quanto colocando no chat, certo? Fiquem bem à vontade. Quando terminar a aula, se você puder, compartilhe os slides lá no grupo. No grupo? No grupo do WhatsApp. Sim, claro. Tá bom? Porque certo. Aí todo Inclusive, mundo fica com material. Sim. Inclusive, eu botei aí no primeiro slide meu e-mail, porque vocês tinham que me mandar um questionário, né? Então, duas pessoas me mandaram já pelo WhatsApp, vocês podem me mandar tanto no WhatsApp quanto por e-mail, certo? Tanto faz. Bom. Se forem publicar, não esqueça de publicar com o nome de Larissa. Porque um dia desse eu encontrei minhas aulas por aí, mas pelo menos a turma botou assim, aulas do professor Gustavo Batista, botou os slides. Foi até bom, porque às vezes eu estou perdido, não sei onde está. Óbvio que eu tenho que atualizar uma coisa ou outra, mas aí eu baixo de novo, sabe? Tem essa questão. Aí esse aí pelo menos fez a referência, né? É sempre fazer a referência à autoria. Faz parte do processo. É verdade. E aí, gente, eu usei 2 livros como referência para organizar essa aula para vocês, tá? O primeiro foi o Manual do Processo Penal, de Renato Brasileiro. Na verdade, a maioria das coisas eu tirei dele. E o segundo foi o Manual de Direito Penal, de Guilherme Nucci. Então, quando vocês verem as referências nas citações, vocês podem se dirigir a eles. Caso vocês tenham interesse no PDF, vocês podem falar comigo e eu compartilho com vocês também. E aí, eu começo justamente trazendo a definição desses 2 autores sobre a ação penal. Então, o que é a ação penal? Para brasileiro, a ação penal, o direito de ação penal é o direito público subjetivo de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo a um caso concreto. Funciona, portanto, como um direito que a parte acusadora, o Ministério Público ou o ofendido, tem de, mediante o devido processo legal, provocar o Estado a dizer o direito objetivo no caso concreto. E aí, Nucci, ele vai na mesma ideia. Ele fala que é o direito de pleitear ao Poder Judiciário a aplicação da lei penal ao caso concreto, fazendo valer o poder punitivo do Estado em face do cometimento de uma infração penal. A ação penal pode ser conceituada como o direito de agir, exercido perante juízes e tribunais, invocando a prestação jurisdicional, que na esfera criminal é a existência da pretensão punitiva do Estado. Então, vocês sabem que é o Estado que tem o poder de punir. Né? Isso vem desde o contrato social, a ideia de que a gente, como sociedade, a gente faz um pacto tácito em que a gente cede parte de nossas liberdades para que o Estado possa controlar o grupo em que a gente vive, para que a gente viva de maneira mais harmônica, digamos. E aí, a ação penal vai ser justamente o meio através do qual uma pessoa que teve um direito violado na esfera criminal vai atrás da compensação por essa violação. E aí é importante dizer que no processo penal a gente não fala em lide, porque, em tese, não existe conflito de interesses. A gente fala justamente nessa pretensão punitiva, que significa a pretensão da imposição da sanção penal ao autor desse fato delituoso, né? E aí, isso parte do fato de que existe uma subordinação do interesse alheio ao interesse próprio, certo? E aí, quais são as bases legais para a ação penal?
A ação penal, ela se encontra em 3 lugares do ordenamento brasileiro. Na Constituição Federal, no inciso 35 do artigo 5º, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No Código Penal, dos artigos 100 a 106, e no Código de Processo Penal, dos artigos 24 a 64. E aí é importante falar que existe a possibilidade de aplicação da lei mais favorável, que versa sobre as condições da ação e sobre causas extintivas de punibilidade relacionadas à representação e à ação penal de iniciativa privada. Isso basicamente significa que, de acordo com o princípio da retroatividade da lei mais benigna, a gente pode avaliar, no caso concreto, quais os dispositivos que vão beneficiar mais a discussão que está sendo proposta. E aí, a gente tem as principais características. Como eu falei para vocês, esse é um tema que é muito forte em direito processual penal. Então, eu tentei fazer um filtro, mas, de certa forma, a gente não pode fugir de processo penal também. Então, a gente vai dando uma dialogada com essa área. E aí, aqui eu trago as principais características que dialogam muito com o processo penal. Primeiramente, a ação penal é um direito público, porque a atividade jurisdicional que se pretende provocar é de natureza pública, voltando de novo para a ideia de que é o Estado que tem o direito de punir, mesmo nas hipóteses em que o Estado transfere ao ofendido a possibilidade de ingressar em juízo, como a gente vai ver mais para frente, com as ações penais de iniciativa privada. É um direito subjetivo. Alguém quer falar alguma coisa? Sim, Larissa, eu só teria um outro fundamento constitucional que está no artigo 5º, inciso 34, que é a ideia de que a todos é assegurado, independentemente do pagamento de taxa, aí a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, essa ideia de um direito de petição que é universal. Obviamente, a gente vai criar as qualidades para quem pode ou não propor. Mas é o direito de pedir, né, em princípio, a qualquer poder público, mas quando a gente fala em ação penal ou em ações, estamos falando da prestação jurisdicional, né, em defesa do direito ou contra uma ilegalidade, né, ou abuso de poder. Uhum. Fica essa ressalva, gente. Quando eu estava lendo, principalmente no livro do brasileiro, eu achei estranho que não tivesse menção a essa linha. Mas tanto ele quanto o Nutt só falavam sobre o artigo, ou o inciso 35 mesmo. Mas eu acho que é porque, por ser um manual, ele provavelmente já tinha mencionado isso anteriormente, né? E aí ficou como implícito. Mas aí, eu acho que ele já tinha falado, né, mas aí, voltando. gerais, né? A ação... Ui, desculpa. Que o direito de petição exato, está lá, né? Incluso. Ok. Isso. E aí, ó, ele a ação penal também é um direito subjetivo, no sentido de que o titular do direito de ação penal pode exigir do Estado juiz a prestação jurisdicional relacionada a um caso concreto. É um direito autônomo que não se confunde com o direito material que se pretende tutelar. Isso é bem importante, porque a gente vai ver mais para frente que existe uma separação muito grande entre o direito de representação e enfim, o mero decisão em si, e também o direito de caso de múltiplas vítimas. Então, essa parte que é bem forte. E é um direito abstrato, ele independe da procedência ou improcedência da pretensão acusatória, exato o que eu falei, a gente não está falando do mérito da questão, a gente está falando do direito de pleitear. E é um direito determinado, porque ele é instrumentalmente conexo a um fato concreto, já que pretende solucionar a pretensão de direito material, e é um direito específico. Ele apresenta um conteúdo que é o objeto da imputação, o fato delituoso cuja prática é atribuída ao acusado. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Tá. E aí eu tenho as condições da ação.
o que são as condições da ação? Elas são basicamente as condições que precisam ser cumpridas para que uma ação penal vá adiante, para que ela seja considerada pelo juízo. E aí é importante perceber que essas condições da ação, elas funcionam como um certo filtro processual, porque elas vão ser analisadas muitas vezes antes do início do processo, na petição inicial, para que o processo possa ser acatado. E aí, o direito de ação é o direito ao julgamento do mérito da causa, que fica condicionado ao preenchimento de certas condições. Não se confunde com o mérito, sendo analisadas preliminarmente e, quando ausentes, geram uma sentença terminativa de carência de ação. E serve como filtro processual. Existem várias condições de ação. Se eu fosse falar para vocês especificamente sobre elas, eu entraria muito no campo do direito processual. Então, eu escolhi apenas as gerais para comentar. E aí são basicamente 4. É preciso que haja a prática de fato aparentemente criminoso, uma punibilidade concreta, a legitimidade da parte e justa causa. Quanto à punibilidade concreta, é importante dizer que ela acontece quando houver prova da extinção da punibilidade ou ausência do implemento de condição objetiva de punibilidade. Nesses casos, o juiz deve rejeitar a peça. Então, digamos que aconteça um caso de extinção da punibilidade que vocês viram com o professor Gustavo nas últimas aulas. Se o juiz detectar isso na petição inicial, ele já vai perceber que a ação é basicamente nula e que as condições de ação, as condições para que a ação penal vá em frente não se encontram na petição. Então, ele pode simplesmente... como eu disse, ele pode rejeitar a peça. E aí a gente chega na classificação das ações penais. As ações penais, grosso modo, elas podem ser classificadas em públicas ou de iniciativa privada. E aí, Brasileiro, na página 318, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala assim: a ação penal condenatória é aquela que é deduzida em juízo a pretensão punitiva por meio da denúncia ou da queixa, imputando-se ao acusado a prática de conduta típica, ilícita e culpável, a fim de que seja proferida sentença em que se torne concreta a sanção que a lei prevê em abstrato, quer no sentido da imposição de pena privativa de liberdade, sentença condenatória, quer no sentido da aplicação de medida de segurança, que é uma sentença absolutória imprópria. E aí, com base nisso, a gente vai ter, nas ações penais públicas, a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada, e nas ações penais privadas, ou de iniciativa privada, a ação penal exclusivamente privada, a ação penal privada penalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública. São muitos nomes, mas a definição, a diferença entre elas é bem clara, então fica fácil de entender. Aqui eu trouxe só uma explicação bem geral, a gente vai entrar em detalhes mais para frente, mas basicamente a ação penal pública incondicionada é aquela em que a atuação do Ministério Público independe do implemento de qualquer condição específica. Então, o Ministério Público, devido ao princípio da obrigatoriedade, ele precisa se mover para fazer com que essa ação penal corra. Não depende de nenhuma movimentação por parte da vítima, ou de representante legal, ou do ministro da Justiça. Já na ação penal pública condicionada, a atuação do Ministério Público está subordinada ao implemento de uma condição. E essa condição é justamente ou a representação do ofendido ou a requisição do Ministério Público, do Ministro da Justiça. E aí, na ação penal de iniciativa privada, a gente vai ter esses 3 tipos. É importante dizer que a gente não chama de ação penal privada, porque no final das contas, a pretensão punitiva continua sendo do Estado, ela só é momentaneamente cedida ao ofendido devido a questões específicas que a gente... Mas ela vira de iniciativa privada porque ela parte do ofendido ou do seu representante, mas ela não deixa de ser parte da pretensão punitiva. Pareça, caiu. Vocês me escutam? Regra.
Larissa? Isso que você falou é muito importante. Toda e qualquer ação é pública, ou seja, a prestação é perante o Estado e a pretensão é um direito público subjetivo. Agora, a iniciativa da ação é que pode ser ou do Ministério Público, no caso penal, né? No caso penal, ou do Ministério Público, e, portanto, é a ação penal pública, que é a regra. As exceções são a ação penal pública condicionada e a ação penal privada. E a ação penal de iniciativa privada, porque a iniciativa aí é do ofendido. Né? Então, isso. Professor, a ideia é exatamente essa. Assim, a pretensão punitiva não vai deixar de ser do Estado em momento algum. Então, continua sendo direito público. Só que, em alguns momentos, como a gente vai ver um pouquinho mais na frente, é possível que se coloque o interesse do ofendido acima, digamos, do interesse estatal. Não exatamente isso, mas é porque muitas vezes a persecução do crime, a ação da ação penal pode ser mais danosa para o ofendido do que realmente chegar à análise do mérito da questão. Então, fica, nesses casos, que são os casos da iniciativa privada, fica a critério do ofendido, né, decidir se ele vai atrás dessa ação penal ou não. Falaram que eu estou para me ouvir, ok? Ok. Tá ok. Caso eu estiver travando, vocês me avisam, porque eu desligo a câmera, certo? Talvez melhore. Bom, então vamos lá. Como eu falei, a ação penal exclusivamente privada, ela é a regra. E aí a gente tem a ação penal privada personalíssima, em que a queixa só pode ser oferecida pelo próprio ofendido, ela não pode ser feita por meio de representação, ou por sucessão processual. E ela só se encaixa para um crime do Código Penal, que é o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento. Está no artigo 236 do Código Penal, parágrafo 1. E a última é a ação penal privada subsidiária da pública ou ação penal acidentalmente privada. Ela está disposta nesse inciso aqui do artigo 5º da Constituição, que diz que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Então, ela está subordinada à inércia do Ministério Público. Nos casos em que o Ministério Público não se manifestar dentro do tempo hábil, o ofendido ele passa a ter essa autonomia. Ele passa a poder entrar com essa ação penal privada subsidiária da pública, mas é importante ressaltar que, durante todo o processo, o Ministério Público pode voltar a ser a parte principal, certo? E aí, para a gente diferenciar todos esses nomes, que podem soar como muita informação, eu trouxe essa outra citação de Brasileiro que dá uma certa dica para a gente. Ele fala o seguinte: assim, para que se possa saber a espécie de ação penal referente a determinado delito, deve-se analisar se o Código Penal ou se a lei especial dispõe em sentido contrário, seja no próprio artigo, onde o delito está tipificado, seja nas disposições finais do capítulo ou do título onde o crime estiver inserido. Quando o delito depende de representação, portanto, hipótese de crime de ação penal pública condicionada à representação, costuma-se usar a expressão somente se procede mediante representação. Se o delito depende de requisição, logo, crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, utiliza-se a locução procede-se mediante requisição do ministro da Justiça. Por fim, quando se trata de crime de ação penal de iniciativa privada, use-se a expressão somente se procede mediante queixa. Então, aí já dá para ver uma diferença essencial entre os crimes de ação privada, de iniciativa privada e os crimes de ação penal pública. Quando a gente está falando de ação penal pública, a gente fala de denúncia, que é o que o Ministério Público faz. Quando a gente fala sobre ação penal de iniciativa privada, a gente está falando sobre queixa-crime. É isso que eu queria alertar. O instrumento pelo qual o Ministério Público apresenta a sua pretensão punitiva é a denúncia. A denúncia é o instrumento da ação penal pública ofertada pelo Ministério Público. O instrumento pelo qual o particular
ofendido, ou quem representa o seu interesse, porque pode ser um daqueles listados como legitimados para ofertar a ação no lugar do ofendido. O seu cônjuge, o ascendente, descendente, irmão, né? No artigo 31, se eu não me engano, do Código de Processo Penal, né? Tem lá a lista daqueles que podem ofertar ação penal privada. O instrumento pelo qual o particular oferta essa pretensão punitiva é a queixa. Então, a denúncia é um ato do Ministério Público, por isso, quando a gente escuta em denúncia, já sabe que é uma ação penal pública. Quando escuta falar em queixa, a gente já sabe que é uma ação penal privada. Agora, tem que ter um cuidado aí, Larissa, é que essa queixa, que é o instrumento que serve para a inicial da ação penal privada, não é aquilo que a gente faz na delegacia. Na delegacia a gente não fala, às vezes, eu vou prestar queixa, né? Vou prestar queixa. Aquilo que a gente faz na delegacia é notícia-crime. A gente vai prestar informações acerca de indícios de autoria e materialidade de um delito para que o delegado investigue, instaure o inquérito policial e, a partir do inquérito policial, comece as investigações. Aquilo ali que a gente vulgarmente chama de queixa, tecnicamente não é queixa, porque queixa é o modo pelo qual a ação penal privada se apresenta perante o juiz. Aquilo que a gente faz ali na delegacia é uma informação, é a chamada notícia-crime. A gente oferta uma notícia de indícios de autoria e materialidade de um crime à autoridade policial, que é o delegado, para que ele instale a investigação através da instalação, da abertura do inquérito policial. O inquérito policial é um elemento que é instalado pela notícia-crime. Queixa é o que a gente faz perante o juízo quando temos legitimidade para apresentar uma ação penal, certo? Sim, e isso, professor, se liga com o que a gente vai ver um pouquinho depois, quando a gente vai falar sobre a conexão entre ação penal de iniciativa privada e causas de extinção de punibilidade, porque apesar de não ser a queixa a qual eu estou me referindo, mas essa notícia-crime, ela funciona a favor do ofendido como um movimento no sentido de registro da vontade de processar, né? Ou melhor, da não inércia, digamos assim. Sabendo disso, a gente pode começar a falar especificamente sobre cada um dos tipos de ação penal que eu acabei de apresentar para vocês, certo? E a primeira vai ser a ação penal pública incondicionada. De acordo com o artigo 129 da Constituição, no inciso 1º, o Ministério Público ele é o titular da denúncia. O Ministério Público ele é o titular da ação penal incondicionada e a denúncia é a peça inaugural, que o professor acabou de explicar. E aí a gente vê que a atuação do Ministério Público independe de manifestação de vontade de terceiros, dependendo apenas da presença das condições de ação que eu mencionei para vocês e da justa causa. É importante falar que o exercício da ação penal, ele basicamente deixa de ser um direito exclusivo do ofendido e passa a ser, em regra, um direito público, que é exercido pelo próprio Estado. E aí, a gente tem a proibição do que é chamado de processo judicialiforme, que é a possibilidade de se dar início ao processo penal através do auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade policial ou judiciária, também chamado de ação penal ex officio ou sem provocação. E aí, gente, essa ideia de que o exercício da ação penal deixa de ser um direito exclusivo do ofendido e passa a ser um direito do Estado, é a justificativa por trás, por exemplo, da proibição do que se chama de justiceiro, né? Que são pessoas que realmente tentam resolver questões penais, questões de ilícito com suas próprias mãos. Infelizmente, a gente vê isso acontecendo com muita frequência, né? E, obviamente, é uma coisa completamente ilegal. O artigo 100 do Código Penal, no seu caput, ele fala o seguinte: a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então, em regra, a ação penal é pública, certo?
no caso de silêncio da lei, a ação penal é pública. Porque a regra é que, caso não seja pública, a lei tem que se posicionar a respeito. E aí ele fala no parágrafo 1º, a ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Já no Código do Processo Penal, no artigo 24, parágrafo 2º, ele fala, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal será pública. E aí, a título de exemplo, eu posso dizer para vocês que os crimes praticados contra a criança e o adolescente, previstos no ECA, por exemplo, são crimes de ação penal pública incondicionada. Os crimes previstos na Lei de Falência e Recuperação Judicial também. Os crimes eleitorais. E os crimes que são definidos no Estatuto do Idoso, certo? Então, em regra, a ação penal será pública e incondicionada e até mesmo no processo penal militar, que é uma coisa que a gente não estuda muito, né? Mas também funciona assim. Então, basicamente, no silêncio da lei, a ação penal é pública e incondicionada. E ao contrário da ação penal de iniciativa privada, que tem prazo decadencial de 6 meses, a ação penal pública e incondicionada, ela pode ser proposta enquanto não tiver ocorrido a extinção da punibilidade. Sendo que, na prática, a hipótese mais comum é a prescrição. E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A ação penal pública condicionada, por sua vez, como eu já falei para vocês, ela tem a sua promoção vinculada à representação do ofendido ou à requisição do Ministro da Justiça. E aí, quanto à representação, o brasileiro fala o seguinte, ele fala, reserva-se à vítima ou ao seu representante legal o juízo de oportunidade e conveniência da instauração do processo penal, com o objetivo de se evitar a produção de novos danos em seu patrimônio moral, social e psicológico, em face de possível repercussão negativa trazida pelo conhecimento generalizado do fato delituoso. Some-se a isso o fato de que certos delitos afetam imediatamente o interesse particular e apenas mediatamente o interesse geral, o que dificulta até mesmo a produção probatória, caso não haja cooperação da vítima. Isso fica ainda mais forte quando a gente fala de ação penal de iniciativa privada. A ideia é a mesma. O Estado, ele meio que dá um passo para trás e ele percebe que perseguir essa ação penal a todo custo pode trazer mais danos à vítima, mais danos do que os aspectos positivos que a resolução desse processo possa trazer a ela. E aí, nesses casos, fica dependendo... a ação penal, né, ela fica dependendo dessa movimentação da vítima, demonstrando o seu interesse para que ela continue. E aí, por exemplo, eu posso falar dos crimes de ameaça, que estão no parágrafo único, artigo 147 do Código Penal. O artigo 104 do Código Penal, ele diz o seguinte, o direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente. Aí o parágrafo único diz, importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercer. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. E aí isso entra no que o professor acabou de mencionar sobre a notícia crime. Então, isso, de certa forma, mostra o interesse, uma vontade compatível com... a ideia de processar, né, o ofensor. E aí ele fala que é basicamente impossibilitada a renúncia à representação e que a representação ela vai ser condição específica de procedibilidade ou prosseguibilidade no caso de ação penal pública condicionada. O que é que isso quer dizer? Que nos casos de ação penal pública condicionada, o processo ele realmente não pode prosseguir sem que essa representação aconteça. Caso a vítima não se movimente, esse processo não vai para frente. Rimou. E nos casos de prosseguibilidade, acontecem, por exemplo, quando a gente tem uma nova lei, então o processo já estava ocorrendo, uma nova lei entra em vigor, fala assim, caso o processo já esteja em andamento e a lei passe a condicionar o seu prosseguimento à implementação da representação, essa representação ela vai virar uma condição de prosseguibilidade.
Do mesmo jeito que nos outros ela é uma condição sine qua non para que o processo aconteça, agora ela vai ser uma condição sine qua non para que o processo continue, certo? E aí a gente chega nas ações penais de iniciativa privada. Essas aqui são visões gerais, certo? Eu falo o seguinte: o ofendido age em nome próprio na defesa de um interesse alheio, legitimação extraordinária ou substituição processual. O Estado continua sendo titular da prevenção punitiva, mas, de certa forma, ele empresta parte desse poder ao ofendido. De novo, por causa da ideia que eu falei anteriormente, de que talvez o prosseguimento desse processo a todo custo não seja de interesse do próprio ofendido, possa trazer mais danos do que coisas positivas. E aí, o autor da demanda aqui, ele é denominado querelante, e o acusado é o querelado. A peça acusatória, a queixa-crime, como eu já falei. Basicamente, a ideia é de proteção dos interesses da vítima, similares àqueles da ação penal pública condicionada, pois é possível que o escândalo causado pela instauração do processo criminal cause maiores danos à vítima que a própria impunidade do criminoso. Além disso, a produção de provas depende quase que exclusivamente da cooperação do ofendido. Então, se é o caso em que a pessoa, ela não quer, o ofendido, ele realmente não quer cooperar, não tem como o processo ir para frente. E aqui a gente fala sobre a ideia de vitimização secundária, não sei se vocês já ouviram falar, mas é basicamente quando os órgãos encarregados por lidar com o problema, eles acabam tendo um efeito vitimizador, porque as suas ações, elas expõem a vítimas a novos danos ou situações incômodas, mas que são inevitáveis para a investigação. Então, por isso que a vítima aqui, ela tem mais poder de escolha. E aí a regra é que se trata de ação penal exclusivamente privada, sendo o direito de representação, como o professor falou mais cedo, passado ao cônjuge, ao ascendente, ao descendente ou ao irmão no caso da morte do ofendido, ou quando esse é declarado ausente por decisão judicial, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 24 do Código de Processo Penal. Foi isso que o senhor tinha falado mais cedo, né, professor? Sim. Que pode passar aos demais esse direito de oferta da ação. Exato, só não passa na ação penal de iniciativa privada personalíssima, né? Exatamente. O que a gente vai ver agora. E aí, quanto à personalíssima, é aquela em que o direito de ação só pode ser exercido pelo ofendido. Não há representante legal ou curador especial, nem haverá sucessão processual no caso da morte ou ausência da vítima. E aí, brasileiro fala o seguinte: se a morte do autor do delito é causa extintiva da punibilidade, tal qual prevê o artigo 107, parágrafo 1º do Código Penal, nas hipóteses de ação penal privada personalíssima, a morte da vítima também irá produzir a extinção da punibilidade. Isso porque, como não é cabível a sucessão processual, com a transmissão do direito de queixa-crime aos sucessores, se o ofendido vier a óbito, ter-se-á de que reconhecer a extinção da punibilidade, quer pela decadência, se a ação penal ainda não tiver sido exercida, quer pela perrempção, se o processo já estiver em andamento, já que a ninguém é dado promover a ação ou prosseguir no processo que estava em curso. Então, se só a vítima pode fazer com que essa ação vá em frente e a vítima morre, a gente tem extinção da punibilidade. Outra coisa importante quanto à ação penal privada personalíssima é que, caso a vítima seja menor de 18 anos, há a necessidade de se aguardar que ela atinja essa idade para poder exercer seu direito de queixa. Não se fala em decadência, pois não se pode cogitar a decadência do direito que não pode ser exercido, né? Se ela não pode exercer esse direito até que ela tenha 18 anos, há de se esperar. Larissa, porque eu estava olhando, eu tinha me lembrado do seguinte: quando você tratou do 24, parágrafo 1º, sobre a possibilidade, volta lá, da ação penal privada, né? Uhum. Só que aí é o 31. Eu vou lhe explicar por quê. Porque o 24, parágrafo 1º, ele vai tratar da representação, que é a ação penal pública condicionada à representação. Uhum. E aí seria aquela anterior. Mas não tem problema, não.
que a ideia é a mesma. O 31, eu estou com ele aberto aqui. Só que ele fala especificamente da morte do ofendido, né? O 30... mas os dois falam. No caso da morte do ofendido, quando declarado ausente, o direito de representação. Esse 24, parágrafo 1º, é com relação ao direito de representação. Uhum. E o 31 é o direito de oferecer a queixa, que é exatamente o direito de prosseguir com a ação penal. Então, o correto aí é o 31. Eu vou colocar no chat para o pessoal ver. Tá certo. Aí, mas é só uma questãozinha para poder deixar o slide, né? Sim, obrigada, professor. E como repete, realmente o Código Processo Penal, ele repete um e outro, entendeu? Uhum. Ele repete as mesmas palavras, basicamente, só que um é relacionado à representação, que também passa, e aí a gente depois vai tratar da retratação, né, da representação, tem aquelas... pode retratar até um prazo, né, um tempo. Sim. E outra é relacionada à ação, propriamente. Tá certo? Então, nesse caso aí, era o 31. Na questão anterior, é que era o 24, parágrafo 1º, né? No caso de morte. Sim. O slide anterior. Aí você estava certo. Tá certo. Obrigada, professor. Tá bom? Eu esqueci de dizer, quanto à ação penal da iniciativa privada, que ela basicamente se aplica aos crimes de honra. A partir do artigo 138 lá do Código Penal. Uhum. E aí, como eu falei agora sobre a penal personalíssima, né? Só existe um caso que abarca essa ação penal, que é o do artigo 236, o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento ao casamento. E aí existe a exigência da queixa do contraente enganado. Depois a gente chega na ação penal privada subsidiária da pública. Ela está prevista na Constituição Federal como cláusula pétrea, no artigo 100, parágrafo 3º do Código Penal e no artigo 29 do Código de Processo Penal. Ela é uma forma de fiscalização do exercício da ação penal pública pelo Ministério Público, que, caso ocorra um crime de ação penal pública e o Ministério Público permaneça inerte, surgirá para o ofendido a legitimidade supletiva para o exercício da ação penal privada, mas fica a critério do ofendido o oferecimento. Então, nesses casos em que o Ministério Público ele fica inerte, o ofendido passa a ter essa autonomia, mas ele tem a escolha de oferecer a queixa ou não. E aí, existe uma posição do STF, o STF faz uma interpretação estrita sobre o que se pode atribuir como atuação do Ministério Público. Então, somente atuações pautadas por um agir fundado em justificativas legalmente previstas é que desautorizam o ajuizamento de uma ação privada. Arquivamento, por exemplo, não demonstra a inércia do Ministério Público. O que o STF quer dizer com isso, basicamente, é que existem certas condutas do Ministério Público que, apesar de possivelmente irem de encontro com alguns interesses do ofendido, mas não dão abertura para a ação penal privada subsidiária da pública, porque não houve inércia do Ministério Público, certo? E aí, o artigo 29 do Código de Processo Penal, ele fala o seguinte, que a inércia do Ministério Público não muda a natureza da ação penal, que continua sendo pública. Eu falei isso para vocês um pouquinho mais cedo. E aí ele diz que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Acho que eu já tinha falado isso para vocês mais cedo também. E aí é interessante falar que é ok tanto a ação penal privada subsidiária da pública quanto a ação penal pública. Nesse caso, a gente tem uma legitimação concorrente. Então, tanto o Ministério Público quanto o querelante podem ir atrás dessa ação penal. E aí, eu falo também que só se pode falar de ação penal privada subsidiária da pública se a infração penal contar com um ofendido determinado.
pois isso é uma questão bem lógica, né? Se o delito não possuir uma vítima determinada, não haverá uma pessoa física ou jurídica que possa oferecer a respectiva queixa-crime subsidiária. Há exceção em certas ocasiões, como, por exemplo, quando se trata de uma pessoa jurídica ou entes não ligados diretamente ao ofendido. E aí, eu trago um pouquinho sobre o prazo decadencial, que é de 6 meses. E esse prazo começa a fluir do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia, de acordo com a última parte do artigo 38 do Código de Processo Penal. Então, a partir do momento em que acaba o prazo do Ministério Público de apresentar a denúncia, o Ministério Público ficou inerte, começa um prazo decadencial de 6 meses para que o querelante, né, o ofendido, possa ir atrás do seu direito, caso ele queira. E aí a decadência ela é imprópria, porque como essa ação penal ela é essencialmente pública, a decadência do direito de ação penal privada subsidiária da pública não irá produzir a extinção da punibilidade. Gente, desculpa pelos erros de digitação. Ainda que tenha havido a decadência do direito de queixa subsidiária, o Ministério Público continua podendo propor a ação penal pública em relação ao referido fato delituoso, desde que não se tenha operado a prescrição ou outra causa extintiva da punibilidade. Então, vejam só. Existe o prazo inicial do Ministério Público, existe depois o prazo decadencial do querelante. Mas, mesmo após esse prazo do querelante, se todo mundo ficar inerte, o Ministério Público ainda pode agir, desde que não haja nenhuma causa de extinção da punibilidade. Certo? E aí a gente chega na parte... esse aqui é um exemplo. Ele fala assim: suponha-se que o Ministério Público tenha recebido os autos de inquérito policial de investigado solto em data de 2 de maio de 2011, segunda-feira, guardem a data, 2 de maio de 2011. Considerando que o Ministério Público tem 15 dias para oferecer a denúncia, e tendo em conta que prazo de natureza processual só começa a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente, no caso, dia 3 de maio de 2011, terça-feira, temos que o prazo para o oferecimento da denúncia finda-se no dia 17 de maio de 2011, terça-feira, até aí tudo bem. Dia 17 de maio de 2011 deve ser considerado, então, como o último dia do prazo do órgão ministerial. Verificada a inércia do Ministério Público até essa data, surge para o ofendido o direito de propor a queixa subsidiária no dia seguinte. Então, a partir do dia 18 de maio, o ofendido vai ter o prazo decadencial de 6 meses. Esse prazo decadencial, apesar de não produzir a extinção da punibilidade, tem natureza penal, a ser contado nos termos do artigo 10 do Código Penal, logo, incluindo-se o dia do início do cômputo do prazo. Iniciando-se assim, decairá de seu direito de queixa subsidiária no dia 17 de novembro de 2011, uma quinta-feira. Decadência esta, todavia, que não irá gerar a extinção da punibilidade, como eu acabei de falar para vocês, já que, em sua origem, o crime é de ação penal pública. Observe-se que esse prazo decadencial não se suspende, não se interrompe, nem se prorroga. Logo, se o prazo decadencial tivesse se expirado num sábado ou domingo, caberia ao ofendido antecipar a propositura da queixa subsidiária. Certo, gente? E aí, com essas características dos diversos tipos de ação penal em mente, quer falar alguma coisa, professor? Não, acho que esse aí resolve uma série de questões. Inclusive, dá para pensar na ideia. E aí, gente, com base nisso, depois de falar tudo isso, a gente finalmente chega onde o professor queria que a gente chegasse, que é na ligação entre casos de extinção de punibilidade e a ação penal privada, ou de iniciativa privada, né? E aí eu trouxe para vocês a conexão entre elas de 4 modos. A gente vai falar da decadência, a gente vai falar do perdão do ofendido, de renúncia e de permissão, certo? E aí, começando por decadência. A decadência, como vocês já viram, ela é a perda do direito de ação privada ou de representação em virtude de seu não exercício dentro do prazo legal. De acordo com o artigo 38, caput, do Código de Processo Penal, é dito que, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação
se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contando do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Então, não necessariamente no dia em que o crime foi cometido. Ou, no caso do artigo 29, no dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia, que é o que a gente acabou de ver, né? O prazo de 15 dias do Ministério Público. O prazo é de natureza material, fatal e improrrogável, diferente do que acontece nos prazos prescricionais, que estão sujeitos a suspensões e interrupções. O pedido de instauração de inquérito policial não obsta ao curso do prazo decadencial. E o prazo decadencial para oferecimento de queixa-crime é de 6 meses, independente do número de dias de cada mês, já que a contagem é feita pelo número de meses. E aí, cabe ao querelante, ou seja, ao ofendido, provar o conhecimento da autoria do delito em momento posterior e em lapso temporal inferior a 6 meses, contados da queixa para trás. Então, digamos que o crime aconteceu dia 1º de janeiro, mas a vítima, o ofendido, ele só descobriu quem fez no dia 1º de março. Então, para ele, o prazo vai começar a contar a partir do dia 1º de março. Só que ele precisa provar, o ônus da prova é dele, de que ele só soube realmente da autoria do crime nessa data. O que mais que eu posso dizer para vocês? O prazo para representação na ação penal pública condicionada também é de 6 meses. E operando-se a morte do ofendido, seus sucessores terão direito ao prazo restante. Isso é muito importante, o prazo não zera. Então, caso venham a tomar conhecimento da autoria apenas, digamos, após o óbito do ofendido, quando o ofendido já sabia da autoria há 2 meses, eles só vão ter o prazo restante de 4 meses para correr atrás. E só se pode falar de decadência do direito que pode ser exercido. Se o ofendido não sabe quem é o autor do delito, não pode exercer seu direito. É a mesma coisa do ofendido menor de 18 anos. Eu falei um pouquinho mais cedo. Até que o ofendido tenha 18 anos, a gente não pode falar de decadência porque ele não podia exercer o direito antes disso. Então, fica uma situação vazia, né? E aí, ainda sobre a decadência, eu digo que o exercício do direito de queixa-crime por meio da propositura da peça acusatória dentro do prazo legal, independentemente de ter sido apresentada perante juízo incompetente ou ainda que não tenha sido analisado seu recebimento, não há de falar em extinção de punibilidade em face do advento da decadência. Então, digamos que a pessoa que é responsável pela peça, ela apresentou perante um juiz incompetente. Isso não importa. Não vai causar decadência se até que o juiz, que a peça chegue ao juízo competente, já tenha passado o prazo de 6 meses, porque houve, novamente, a vontade expressa de processar. E aí o prazo decadencial ele é extinto no momento de oferecimento da queixa-crime, pouco importando a data do recebimento da peça acusatória. Portanto, oferecida a queixa-crime dentro do prazo decadencial de 6 meses, se o juiz demora a proferir o recebimento, não há de se falar em decadência. E aí a gente tem o segundo, que é a renúncia ao direito de queixa. A renúncia, ela é um ato unilateral e voluntário, por meio do qual a pessoa legitimada ao exercício da ação penal privada abdica de seu direito de queixa. Ela é ligada ao princípio da oportunidade ou conveniência, que é o mesmo princípio que estava lá na ação penal pública condicionada e na ação penal de iniciativa privada. E é importante dizer que ela acontece antes do início do processo penal. Então, a renúncia ela é extraprocessual. E ela pode acontecer até o momento do oferecimento da queixa. Então, a partir do momento em que a queixa é oferecida, não se fala mais de renúncia. A gente vai falar depois de perdão do ofendido, mas não se fala mais de renúncia. Não se pode falar de renúncia ao direito de representação ou à requisição do ministro da Justiça como causa de extinção da punibilidade. Fala-se apenas de renúncia no direito de queixa. A renúncia ela é irretratável, ela pode ser tácita ou expressa, e existe uma extensibilidade da renúncia. A renúncia concedida a um dos coautores se estende aos demais por força do princípio da indivisibilidade, que está no artigo 49 do Código de Processo Penal. O legitimado para a renúncia é o legitimado para o exercício do direito de queixa. Então, vai ser o ofendido ou seu representante. E aí é importante lembrar que os direitos das vítimas, eles também são autônomos. Eu falei isso para vocês no começo da aula. Então, a renúncia de uma vítima, do direito de uma vítima de continuação do processo, não afeta o direito das outras de continuarem
processando a pessoa que supostamente cometeu o ato ilícito. E aí, o perdão do ofendido, por sua vez, ele é um ato bilateral. É importante tomar cuidado para não confundir com a renúncia. Mas o perdão do ofendido, ele é um ato bilateral. Então, isso significa que precisa haver um acordo entre o querelado e o querelante. E ele acontece durante o processo penal. Por isso que eu falei para vocês, a renúncia ela é extraprocessual até o momento da denúncia e o perdão do ofendido, ele se dá no curso do processo penal. Ele é voluntário e é um processo por meio do qual o querelante resolve não seguir com a demanda, perdoando o acusado, com a consequente extinção da punibilidade nas hipóteses de ação penal exclusivamente privada e a ação penal privada personalíssima. Diferente da renúncia, pois se dá durante o curso do processo penal após o oferecimento da queixa-crime. E esse decorre do princípio da disponibilidade. Ele pode ser concedido até o trânsito em julgado da sentença condenatória, de acordo com o artigo 106, parágrafo 2º do Código Penal. E ele é estendido a todos os querelados, somente não produzindo efeito aquele que recusá-lo, porque, como eu falei para vocês, é um ato bilateral. Então, ele precisa ser aceito pelo querelado. E aí você pode pensar, por que a pessoa não aceitaria o perdão do ofendido? Mas é porque muitas pessoas querem provar a sua inocência. Porque aceitar o perdão do ofendido não deixa de ser, até certo ponto, como eu posso falar? Me faltou a palavra agora. Um reconhecimento do ato ilícito, né? Porque você aceitaria o perdão por uma coisa que você não cometeu. E aí, o perdão, ele também pode ser tácito ou expresso, extrajudicial ou judicial. A aceitação do perdão, por sua vez, então, por parte do querelado, ela pode ser extraprocessual ou processual, expressa ou tácita. Mas a recusa, ela não pode ser tácita. Então, se o querelado ficar em silêncio, isso vai fazer com que a justiça entenda que ele aceitou o perdão. Por isso, caso ele recuse o perdão, ele precisa se manifestar. Agora, assim, os efeitos da recusa são mínimos, porque se ele não aceitou, o ofendido é só forçar a perempção. Ou seja, exato. Se quiser, depois você vai colocar isso aí. Exatamente. Se fala, brasileiro fala isso, professor, que caso um ofendido ele recuse, caso o querelado ele recuse o perdão do ofendido, o que o ofendido pode fazer é simplesmente ficar inerte, né? Então, deixar que o processo morra sem que ele se mova mais, sem que ele faça com que alguma coisa aconteça. E aí a gente vai ter a outra causa de extinção da punibilidade, que é justamente essa daqui. E aí, a perempção, como vocês já sabem também, é a perda do direito de prosseguir com a ação penal privada em virtude da negligência do querelante. Então, é exatamente o que o professor falou. Você é o ofendido, ofereceu o seu perdão. O querelado não aceitou, o que você pode fazer é simplesmente não fazer mais nenhuma movimentação no processo. Então, o processo vai ser extinto da mesma maneira. Ele tem como consequência a extinção da punibilidade nas ações penais exclusivamente privadas e nas personalíssimas, somente nos casos em que se procede mediante queixa. No caso da ação penal privada subsidiária pública, em que houver negligência do querelante, como eu disse, o Ministério Público retoma a ação como parte principal. A gente chama isso de ação penal indireta, porque existe essa troca, né, de autonomia. E aí, de acordo com o artigo 60 do Código de Processo Penal, a gente tem o seguinte: nos casos em que somente se procede mediante queixa, ou seja, ação penal de iniciativa privada, considerar-se-á perempta a ação penal quando, iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, ou seja, 30 dias corridos. Inciso 2. Quando, falecendo o querelante ou sobrevinda a sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Inciso 3º. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deve estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais.
E aqui é importante dizer que isso não se aplica para as audiências de conciliação, porque nesse caso a gente não vai ter o abandono do processo, que nem existe ainda, né? Existe, nesse caso, a recusa à reconciliação por meio do processo conciliatório. A ausência de pedido de condenação por parte do querelante também gera perempção, né? Como eu falei. E se o querelante requerer expressamente a absolvição do querelado, também há a extinção da punibilidade. Uma coisa que eu achei bem interessante que o brasileiro fala é que o não comparecimento injustificado do advogado na audiência única de instrução e julgamento também causa a perempção. E aí, por último, a gente tem o inciso 4, que fala: quando sendo o querelante pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. E aí, gente, assim, a parte teórica era essa. Vocês têm alguma dúvida? Não, ficou ótimo, tá bem explicadinho. Pronto, e aí, para terminar, eu trouxe 3 questõezinhas para a gente responder. Prometo que vai ser rápido. Só para deixar isso um pouquinho mais vivo para vocês, né? Eu não sei se está muito pequenininho, espero que dê para vocês lerem. Ó, essa daqui fala: João, por força da divergência ideológica, publicou, em 3 de fevereiro de 2019, artigo ofensivo à honra de Mário, dizendo que este, quando no exercício de função pública na prefeitura do município de São Caetano, desviou o verba da educação em benefício da empresa de familiares. Mário, inconformado com a falsa notícia, apresentou queixa-crime em face de João, sendo a inicial recebida em 2 de maio de 2019. Após a ocorrência do procedimento adequado, o juiz designou a data para a realização da audiência de instrução e julgamento, sendo as partes regularmente intimadas. No dia da audiência, apenas o querelado João e sua defesa técnica compareceram. Diante da ausência injustificada do querelante, poderá a defesa de João requerer ao juiz o reconhecimento. Essa é fácil que a gente acabou de falar. A. Da decadência, que é a causa de extinção da punibilidade. Não, porque não passou o prazo de 6 meses, né? A queixa-crime foi feita dentro do prazo de 6 meses, tranquilo. Não há de se falar em decadência. Perdão do ofendido, que é a causa de extinção da punibilidade. Não, é ato bilateral, a gente não teve nenhum apontamento de que se tratasse de perdão do ofendido no enunciado. C, do perdão judicial, que é a causa de exclusão da culpabilidade. Não, a gente está nem falando disso. E D, da perempção, que é a causa de extinção da punibilidade. Eu falei para vocês que caso o advogado tenha uma falta injustificada ou caso o querelante não se mova, a gente tem a perempção. Então, a resposta dessa é a letra D. A segunda diz: assinale a alternativa correta sobre a ação penal privada. É regida pelos princípios da legalidade ou obrigatoriedade, oportunidade ou conveniência, da disponibilidade e da indivisibilidade. Não é verdade. Eu falei para vocês que o que rege a ação penal de iniciativa privada é o fato de que o ofendido ele tem o direito de escolher se ele vai atrás ou não. Então, não há de se falar de princípio da obrigatoriedade. Isso fica com o Ministério Público na ação penal pública incondicionada. E aí a gente tem, divide-se em ação penal privada propriamente dita, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. É verdade, então a resposta é a B. A C diz: o princípio da oportunidade confere ao ofendido a possibilidade de promover o perdão, fazendo extinguir a punibilidade. Nesse caso, não é o princípio da oportunidade, é o princípio da disponibilidade, certo? A gente tem o prazo para o exercício do direito de queixa prescricional, não é decadencial, e a ação penal privada subsidiária da pública se inicia mediante denúncia. Não, a partir do momento em que é uma ação penal privada, a gente está falando de queixa-crime, certo? E a última questão, para vocês poderem ficar em paz assistindo televisão, com relação às causas de extinção da punibilidade previstas no artigo 107 do Código Penal, assinale a alternativa correta. O perdão do ofendido é ato unilateral, prescindindo da anuência do querelado. Essa é renúncia. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. A gente não viu nada sobre a agravação da pena, né? Então... mas não impede. Inclusive,
um artigo que fala exatamente isso, só coloca não impede. Tá certo? Deixa eu ver lá. Pode ir adiantando aí. Vou continuar. Tá. A C fala: a permissão é causa de extinção da punibilidade exclusiva da ação penal privada. E a D fala: em caso de morte do réu, não há de falar em extinção da punibilidade, devendo o juiz absolvê-lo com base no método de resolução dos conflitos do indúbio pro réu. Professor, achei o 108, né? É o 108, segunda parte. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto ao outro, a agravação da pena resultante da conexão. Isso. Ficou aí... Vai ser a letra C. Ficou como impede. Aí a letra C, a perempção, exatamente. E aí, a C, ela é certa porque a permissão é um fenômeno que só se aplica às ações penais privadas, não sendo aplicáveis às ações penais públicas. E é isso, gente. Espero que tenha sido tranquilo e fácil de entender. Espero que as perguntas também tenham ajudado. E é isso, professor. Excelente, Larissa. E aí, quinta-feira, nos vemos. Vamos... Eu acho que quinta-feira a gente podia fazer mais exercício, Larissa. Será que não tinha como... Professor, porque você já mandou as duas, né? Não, eu ainda não mandei a segunda. Inclusive, amanhã eu mando, gente. Mas, professor, na quinta-feira, eu acho que vai ser feriado. É o quê? Corpus Christi? Corpus Christi, Pelo menos o professor Nelson não vai dar aula. Então, tá certo. A gente pode deixar para a próxima. A gente pode deixar para a próxima segunda fazer uma revisão grande geral, porque aí eu já abro para a prova direitinho, para a última prova deles, né? Que já está na programação, tá certo? Certo. Aí a gente faz com exercícios. E aí na outra quinta talvez eu bole algum encontro também, continuando essa revisão. Sei lá, a gente faz um listão que revise tudo. Pode ser. Tá tudo bom? Bem. Então, gente, até para a semana, né? Um abração. Tchau, vocês. Até, professor. Até mais. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Larissa. Tchau. Boa noite. Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo aqui parar a gravação. Foi ótimo, Larissa. Parabéns. Tá nervosa, sobrevivi. Tá nervosa. Tava ótimo. Então, quinta... Eu vou consertar os slides, porque tá cheio de erro de digitação que eu não vi. Só tem aquela questãozinha do artigo 31, colocar ali. Aí você passa o 24 para o outro. Acho que foi só uma questão de observar. Eu anotei aqui, professor, para ajeitar. É porque, de fato, são muito parecidos, né? Eu acho que passou batido. Deixa eu interromper aqui.